Bom, pessoal, aqui nesse screencast eu vou mostrar para vocês um recurso que talvez vocês possam precisar para o relatório. No relatório de vocês tem uma questão que é a questão 5, que você precisa fazer um gráfico, aliás, a questão 6, onde você precisa plotar pontos de cores diferentes, tá? Como é que eu faço um plot com cores diferentes? Inicialmente aqui vamos ler o conjunto de dados, tá? Se você ler o conjunto de dados, você vai ver que é aquele conjuntinho de dados que vocês preencheram do tempo de resposta. Vamos dizer que eu faço um plot aqui, só um plot de exemplo, com os dados da tentativa 1 versus os dados da tentativa 2, tá? Vamos ver então como vai ficar o gráfico. Aí fica aquele gráfico de dispersão que você já conhece. Vamos dizer que eu quisesse colorir esses pontos. Por exemplo, dependendo do ponto, ele fosse de uma cor diferente, de acordo com alguma característica. Vamos dizer aqui só de exemplo, que eu quisesse colorir diferente de acordo com a turma de onde o ponto veio, né? Cada linha desse aqui é um ponto. E aqui são as turmas. Então, se por exemplo a turma fosse de uma cor, D da outra. Como que eu faço isso? Basta eu fornecer um atributo a mais aqui no comando plot. Esse atributo a mais eu chamo de call de color, né? E aí eu forneço uma coluna com a variável que indica as categorias, tá? Por exemplo, como aqui tem 4 categorias A, B, C, D, né? Ele vai preencher de uma cor diferente de acordo com a categoria. Basta que a coluna tenha categorias, ele já vai fornecer as cores diferentes. Então aqui eu vou fornecer a coluna com as cores, que são as categorias da turma. E aí você faz o plot, ó, você percebe que ele muda a cor dos pontos de acordo com a turma de onde o ponto veio, né? Só para ficar mais fácil de ver, eu vou usar o PCH, que é um outro atributo do plot, e colocar o 19, que é a bolinha cheia. Você vai ver que aqui, ó, por exemplo, os vermelhos são de uma turma, o verde da outra, preto da outra, azul da outra. Para eu saber exatamente qual cor é de qual turma, eu teria que pôr uma legenda. Não vou entrar nisso agora, porque vocês não precisam disso. Mas eu posso usar esse mesmo recurso para preencher a cor de um único ponto, se eu quiser. Basta que eu coloque mais uma coluna aqui e que a letra, por exemplo, desse único ponto seja diferente. Vamos dizer que eu quisesse pegar esse RA 160532 e que ele fosse vermelho. Aqui, por exemplo, teria que ser vermelho e o resto todo de outra cor. Por exemplo, azul, 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 vermelho. Azul, 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 azul. Então, tem que criar uma coluna extra para indicar que a cor desse RA seja, por exemplo, vermelho. Como eu crio uma coluna extra? Eu vou dizer dados classe e vou colocar um nome que não existe. Então, ele vai criar essa coluna call aqui. Chama de cor, vai. Aí eu vou usar uma função que no R chama if-else, tá certo? E ele é uma função que é muito parecida com a função C do Excel. No Excel a gente usava a função C, colocava a condição, ponto e vírgula, o que aconteceria caso desse certo, resultado certo, ponto e vírgula, o resultado errado, caso desse errado. O if-else funciona igualzinho. Aqui eu vou colocar a condição. Qual que é a condição? A condição é que a variável aqui RA seja igual a esse RA. Então, vamos lá. A condição é que dados classe o RA seja exatamente igual àquele RA. Se isso for verdade, ele vai fazer o que eu vou colocar aqui, que é escrever red. Caso contrário, ele vai escrever blue. Tá certo? Quase igualzinho à função do Excel, que era a função C, tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai aqui criar mais uma coluna. Ó, vai lá no final, você vai ver que vai ter uma coluna. Ó. Ele é blue, 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 red, exatamente nesse RA. E aí, se eu refizer aquele plot, tá certo? E fornecer como cor justamente essa coluna que eu acabei de criar, olha o que vai acontecer. Ele vai marcar com uma cor diferente justamente aquele ponto. Então, você pode fazer isso no seu conjunto de dados para você marcar a cor diferente para o ponto, para você conseguir fazer essa tarefa. Tá certo? Só lembrando, se você
for lá na atividade, clicar aqui, você vai cair na planilha, atualize a planilha de vocês. O relatório que vocês fizeram, se você foi colocando tudo aqui dentro do relatório, é só trocar os dados, você não vai precisar de nenhum trabalho adicional para atualizar. Use a última planilha, tá? A última planilha tem 95 respostas e está fechada desde hoje. Tá ok? É isso aí, pessoal.